Em aulas anteriores, nós já estudamos, em estudos anteriores, nós já vimos essa temática da grande importância que é o estoque bem administrado dentro da empresa. Se dentro da empresa esse estoque não for bem administrado, com certeza ele corre o risco. Ele está sentenciado, né? Ele está aí exatamente cometido de que possa vir trazer à empresa a sua falência, né? A gestão de material ela é tão importante quanto outros departamentos. Porém, na gestão do material, de materiais, você percebe que a empresa ela possui aí uma responsabilidade muito grande pelo capital que ela tem em estoque. E quando se fala em estoque, é algo muito sério realmente. É algo muito sério pela qual nós temos que estar atentos como administradores, nós temos que estar atentos ao seu movimento, à sua duração, ao seu prazo de validade, ao seu prazo de movimentação, enfim. Para isso, a experiência da própria indústria, do próprio comércio, a experiência empresarial classificou o estoque em 3 camadas, ou seja, em 3 regiões pela qual são classificados pelo seu valor, pela sua utilização, né, sua movimentação, sazonalidade e outras características que normalmente o material possa apresentar. Então, para isso, pessoal, a aula de hoje se dedica a comentar o valor pertinente a esse estoque. Existem estoques que têm um valor financeiro muito grande. Existem estoques que possuem um valor financeiro muito baixo. E assim a empresa ela trabalha, né, ela faz uma tratativa aí em relação ao valor, à circulação e à utilização desse material. Para isso foram divididos em 3 faixas de estoques. E essas 3 faixas de estoques se chama curva ABC, né, ou setor ABC. A gente estuda lá em matemática, né, a função f de x no eixo XY, a gente estuda que essa função ela tem aí uma variação em relação à sua utilização, à sua aplicabilidade. Então, vale a pena a gente recordar alguns conceitos, né? Bom dia a todos que estão chegando, todos os alunos que estão chegando nesse momento. Existe uma aplicabilidade que, na realidade, faz com que o material ele observe alguns valores especiais para o caixa da empresa. Porque raciocinando bem economicamente, pessoal, pela ótica econômica e administrativa, a empresa tem um estoque. Se ela tem esse estoque, ela tem um capital que está parado, está guardado ali. E esse capital ele não pode se transformar em prejuízo, ele precisa ser realmente trabalhado, tá? Ele tem que ser movimentado. Eu cito também, quando a gente fala na gestão de materiais e também na logística de suprimento de materiais, que existem certas áreas do fornecimento da necessidade humana que são perecíveis, no caso dos alimentos, no caso dos produtos farmacêuticos, a grande extensão da farmácia hoje é a sua diversidade de medicamentos. Existe um medicamento X, mas tem 3, 4 laboratórios que fabricam o mesmo medicamento com uma classe genérica. Então, isso também é uma duplicidade de materiais, olhando administrativamente pela logística. Então, na camada da letra A, que você pode ver aí que está num
num, num azul mais clarinho, né? Um azul meio que puxado por piscina, é exatamente a menor quantidade, porém são responsáveis pela maior parte do custo logístico da empresa. O que significa isso? Na classe A estão exatamente os materiais mais caros. Raciocina comigo, uma carcaça de motor, né? Uma carcaça de motor aí de 80, 100 cavalos, que é uma carcaça grande. Eu não posso ter 1000 carcaças num estoque, num armazém, se eu não utilizo isso. Até porque o custo desse material é bastante elevado para o caixa da minha empresa. Então eu tenho que ter somente aquilo que eu utilizo realmente, né? Medicamentos, vamos um pouquinho para a área farmacêutica, medicamentos mais caros. Pode observar que as farmácias, os depósitos, os distribuidores de medicamentos, eles não deixam aquele estoque quantitativo, né, em grande quantidade, ali parado de forma alguma, né? Somente aquilo que é necessário, que usa. E normalmente, pelo menos na rede drogal aqui em Piracicaba, ela cadastra o usuário do medicamento para poder fornecer sem prejuízo de estoque. Então, se ela tem 10, 30 consumidores, eu não estou falando dos medicamentos mais baratos de consumo geral, eu estou falando daqueles medicamentos especiais. Ela cadastra, né? O depósito cadastra o cliente. Se ele usa uma caixa por mês, ela sabe que o estoque dela é uma caixa por mês, estando ali 30 dias à disposição do consumidor. Então, isso chama-se lote econômico dentro da logística, né? Porém, os mais caros, que esse exemplo que eu passei para vocês pode ser exatamente ele, o medicamento mais caro, o depósito, a administração, o armazém logístico, você vai se preocupar em deixar pouca quantidade de unidades disponíveis no estoque. Isso para não gerar prejuízos e também para não se ter um elevado custo, né? Valor agregado simplesmente parado aguardando o consumo. Então isso não é bem-vindo no comércio, na logística, na indústria, ou seja, aonde houver estoque. A outra faixa, que é a faixa amarela, né? Você pode observar que a faixa amarela aí é a faixa do meio, é a faixa que ela está com um tamanho médio, são exatamente aquelas quantidades médias ou valor médio. São exatamente aquelas peças, aqueles medicamentos, aqueles itens de consumo alimentício, são aqueles itens de consumo, como posso dizer, na área da moda, né? Na área da vestimenta, que possui um valor médio agregado. O que é esse valor médio agregado? Porque ele não é muito caro, mas ele também não é muito barato, não se pode brincar com o custo dele. Estoque parado é dinheiro parado, é capital parado, que a empresa não pode se dar ao luxo de ter prejuízo nessa parte. Então a classe B da curva ABC são exatamente os itens de valor agregado médio. Ele não é muito caro e também não é muito barato. Já a parte C, que é esse verde, a maior parte da curva aí, né, da função f de x aí, a parte C é exatamente a parte mais barata, né? Menor, ou seja, menor representatividade para os cofres da empresa. O que significa isso? Um parafuso, por exemplo, pequenininho, né? Um parafuso de 1/4, uma porca de meia polegada, tudo isso custa centavos somente, né? Na área farmacêutica, por exemplo, um comprimido do Dorflex, né? É basicamente centavos de reais. Quer dizer que a empresa ela pode manter um estoque grande sem ter aí um prejuízo, um
peso patrimonial agregado na sua gestão de estoque. Só que exatamente dentro desse conceito, pessoal, mais caro, o médio e aquele que é mais barato. Eu gostaria de saber da sua parte se ficou bem claro esse conceito sobre a curva ABC. Quem gostaria de falar? Quem pode estar dando uma opinião, por favor? Uau, que silêncio! Muito bem, pessoal. Na realidade, o que nós temos aqui no assunto da aula de hoje é uma gestão de estoque enxuta, aonde, quando eu digo enxuta, é que nós devemos ter em estoque e ter dentro do armazém somente aquilo que nós precisamos. Como eu citei agora há pouco, a questão da rede drogal. A rede drogal, normalmente, ela trabalha com os medicamentos que realmente têm a sua necessidade no mercado de consumo, no mercado consumidor. Ela não deixa nas suas prateleiras medicamentos que normalmente já saíram de uso, não tem aí uma classificação boa de consumo, e aí vai pelos conceitos afora. Cada empresa possui aí, claro, a sua política de estoques. E a sua política de estoque, ela começa sempre na curva ABC. Por quê? Porque quando se fala em estoque, eu já lembro em capital parado. E capital parado, eu já lembro que esse capital ele poderá gerar um certo prejuízo para o cofre da empresa. Então é muito sério a questão do estoque e principalmente saber classificar aquilo que realmente tem importância para a empresa ou não. Existe algumas empresas que reservam-se no direito, reserva-se também na prática diária de ter uma pessoa que somente analise o fluxo de estoque, seja responsável para fazer relatórios e apresentar para a empresa se realmente o ativo dela está funcionando ou não. E esse ativo nada mais é que o dinheiro em caixa. Uma vez que você tem estoque, você tem um dinheiro, um capital parado, aguardando ser utilizado. Eis a razão que eu tenho enfatizado bastante aí a questão do valor. Então, recapitulando, somente para nós concluirmos este raciocínio, olha que interessante. Este gráfico é chamado de curva ABC. É muito tradicional, muito conhecido. A maioria dos cursos técnicos e superiores estudam essa curva ABC como sendo aí um padrão da empresa moderna, quando se trata de estoques. Então, o campo A da curva, no campo A, na região A, nesse setorzinho A, estão os materiais de maior custo. Tá? Por exemplo, você não vê uma Boeing montando um Airbus, né, um avião, você não vê ali 2, 3 turbinas no chão esperando ser montadas, não. A turbina vai chegar para a aeronave a hora que ela for realmente solicitada a sua montagem, porque o custo daquela peça é muito alto, o transporte também, o custo é muito alto e não se pode perder tempo, não se pode perder capital. Então, quando se falar em estoque, você como administrador, como administradora, presta bem atenção, porque você vai estar mexendo com a matéria-prima da empresa e principalmente o seu capital financeiro. Já no campo B, né, na região B, essa regiãozinha amarela, você vê que ela está entre a A e a C.
entre a azul e a verde, porque ela não é nem tanto cara, né, onerosa, o seu custo não é tão elevado para a empresa, mas também não é tão barato. Então fica numa região média, medianeira em si, né? E agora a região C, que é a região que maior área possui, significa que essa região é uma região de produtos, de itens que tem aí uma classificação de custo bem acessível, barato. Aí eu citaria, né? Eu citei o exemplo de um comprimido de Dorflex deve custar centavos, um parafuso, uma arruela de 1/4 deve custar centavos também no dia de hoje. Então isso faz com que o estoque aí aumente a quantidade, né? Quantitativamente ele pode ter perfeitamente aí uma quantidade maior. Pessoal, vamos às dúvidas, às perguntas, fiquem à vontade. Vamos ver se ficou bem claro essa explicação que eu passei para vocês, por favor.